Depois das enchentes em Minas Gerais, fiscais da Agência Nacional de Mineração estão vistoriando barragens de rejeitos. A prioridade é para barragens com alto risco de se romper e também aquelas que têm algum dano. Uma está localizada em Macacos, na região de Nova Lima. O muro de contenção que deveria proteger a comunidade acabou canalizando a água e deixando os moradores isolados durante 4 dias. Ano passado, explodiu no Brasil o número de autorizações para operações de empresas de mineração. A atividade de mineração ganhou força nos últimos anos, junto com um faturamento crescente. O setor acumulou receita de 209 bilhões de reais em 2020. No ano passado, a receita subiu para 339 bilhões de reais. A produção em alta também significa mais impostos recolhidos. Um crescimento de mais de 63% nos últimos 2 anos. O professor Daniel Neri, do Instituto Federal de Minas Gerais, diz que a demanda pelo produto em países como a China, o preço da commodity e o avanço da tecnologia explicam um interesse maior de empresas pela exploração do minério. A questão tecnológica aumenta a produtividade, né, aumenta a capacidade de extração de minérios, inclusive de baixo teor de ferro, e isso faz com que se aumente a quantidade de rejeito, mas se aproveite minérios em regiões que, inclusive, nem eram tidas como regiões mineradoras. No ano passado, a Agência Nacional de Mineração concedeu 825 licenças. Em 2020, tinham sido 594. Os números vêm crescendo desde 2017. Minas Gerais, no ano passado, foi um dos estados com mais licenças para mineração expedidas no Brasil. 103. Só o Paraná teve mais autorizações, 146. É fácil notar onde acontecem as atividades do setor. Essa é a Serra do Curral, em Belo Horizonte. Daqui a gente vê, na parte de cima, a montanha preservada. Mais abaixo, o cenário é bem diferente. É preciso fazer grandes escavações para se chegar ao minério. E há impactos na vegetação e na reserva subterrânea de água na região. É por isso que especialistas reforçam que a atividade, importante em termos econômicos, precisa ser acompanhada de perto pela fiscalização. O professor Bruno Milanês, da Universidade Federal de Juiz de Fora, vê com preocupação o crescimento das concessões de licença para a mineração no Brasil. Ele lembra de tragédias como o rompimento de barragens de rejeitos de minério em Mariana e Brumadinho, que deixaram centenas de mortes e devastaram o meio ambiente em Minas Gerais. A fiscalização é frágil e tem que ser fortalecida, segundo o professor. Seria urgente já nesse momento já ter o fortalecimento das agências de regulação e controle, tanto da ANM, nesse caso específico das barragens e de segurança, como dos órgãos ambientais, que também normalmente que são estaduais e que se mostram muito precarizados, muito esvaziados e raramente em condições de fazer um monitoramento de fato dos impactos e efeitos ambientais que as operações de mineração acabam causando. A gente precisa necessariamente fortalecer a capacidade de fiscalização do país se a gente realmente quer evitar que novos desastres venham a acontecer. O Instituto Brasileiro de Mineração explica que para a mineração acontecer é preciso ter a portaria de lavra, emitida pelo Ministério de Minas e Energia, depois de análise da ANM. As licenças ambientais cabem às secretarias estaduais e órgãos federais, dependendo do local da atividade. Em alguns casos, é preciso autorização também do IBAMA. O IBRAM representa as mineradoras e diz que a fiscalização é muito bem-vinda. O setor quer ser fiscalizado cada vez mais, para agir com segurança, garantindo uma operação segura, eficiente, respeitando o meio ambiente, respeitando as comunidades, de forma que tenham todos tranquilidade que o setor está respondendo a essa demanda. A Agência Nacional de Mineração declarou que só autoriza a exploração das áreas depois do licenciamento ambiental e que a agência segue rigorosamente as leis brasileiras.
A Agência Nacional de Mineração continua acompanhando durante essa semana a situação das barragens no estado. A preocupação com as estruturas aumentou depois da chuva forte, agora no início do ano. Então vamos falar com o Lucas Franco, porque além dessa preocupação, a ANM e a Polícia Federal apuram denúncia de extração de minério irregular por uma dessas empresas. Oi, Lucas, boa tarde. E Aline, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, nós estamos aqui em frente ao prédio da Agência Nacional de Mineração, que fica no bairro da Serra, região Centro-Sul, aqui de Belo Horizonte. A agência, junto à Polícia Federal, está apurando possíveis irregularidades na mina de pau branco da Valorec, em Nova Lima. Os agentes vistoriaram a mina para saber se a empresa fez alguma extração ilegal de minério e se essa possível irregularidade tem relação com o transbordamento do DIC, que atingiu a BR-040 no dia 8 de janeiro. Foram vários transtornos na região, como a interdição da rodovia por cerca de 2 dias. E a Polícia Federal abriu inquérito no mesmo dia do transbordamento para acompanhar as consequências, incluindo danos ambientais e também entender a dinâmica do transbordamento, além de identificar e responsabilizar os possíveis culpados. Se houver conexão entre a possível atividade ilegal de extração de minério com o transbordamento, a Polícia Federal deve acrescentar nesse inquérito. Agora, se não houver relação com o transbordamento e essa possível denúncia de extração ilegal for confirmada, a Polícia Federal então vai instaurar um novo inquérito para acompanhar essa situação. E aí a gente preparou uma reportagem que mostra esse processo e também como está sendo realizada a fiscalização da Agência Nacional de Mineração. Vamos acompanhar. Hoje pela manhã sobrevoamos a mina de pau branco da Valorec e no local havia máquinas e funcionários da empresa trabalhando na área do DIC. Há 11 dias a estrutura transbordou. As imagens de uma câmera de segurança mostram a formação de uma onda. A lama passou por cima da barreira da represa e desceu o morro, varrendo a vegetação até chegar à BR-040, que ficou interditada por 2 dias. A Valorec admitiu que, por causa do grande volume de chuva, houve o carreamento de rejeitos da pilha Cachoeirinha para o DIC, o que provocou o transbordamento. A empresa foi multada pelo governo de Minas em R$ 288 milhões por danos ambientais. Técnicos de uma empresa de consultoria fizeram ontem uma vistoria na área atingida pela lama. Eles disseram que prestavam serviço para o Ministério Público, que analisa a segurança da estrutura. Também ontem, peritos da Polícia Federal e técnicos da ANM estiveram na mineradora para apurar a denúncia de extração irregular de minério. A Polícia Federal e a Agência Nacional de Mineração querem saber se a possível atividade ilegal tem alguma relação com o transbordamento do DIC. Se constatada a relação entre os 2 casos, o fato vai ser acrescentado no inquérito que já está em andamento. Este especialista em conflitos ambientais diz que toda denúncia de extração deve ser apurada com rigor. Hoje há denúncias sobre esse tipo de extração em diversos territórios aqui no quadrilátero ferrífero, sem licenciamento, colocando em risco a natureza, inclusive as suspeitas de utilização do rejeito de minério de ferro de barragens para extração de minério, algo que vem sendo feito totalmente à margem do poder público. Há anos, por exemplo, a população de Piedade do Paraupeba vem denunciando irregularidades da mina da Valorec. A mesma coisa em Macacos, com a construção do muro da Vale, que alagou o distrito. Em Macacos, onde está localizada a barragem B3, B4, com nível 3 de alerta, os moradores concordam com a tese do especialista. A região está tomada por lama. Eles dizem que o muro de contenção construído pela Vale acabou represando a água da chuva. A própria mineradora afirmou neste comunicado que a estrutura foi projetada para que o fluxo de água passasse por meio de seus vertedouros e comportas. Mas, por causa do volume de chuva, as vias próximas à estrutura alagaram. Disse também que vai identificar e implementar as melhorias necessárias. Quem permanece no local convive com medo. Minha família aqui mexe com obra, muitos anos, e a gente não tem que já pensar de outra forma, pensar de mudar já.
E até para vender alguma coisa já fica ruim, né? As pessoas estão nos territórios, estão vivendo, estão sofrendo, estão fazendo as denúncias, mas os órgãos só aparecem depois que as tragédias acontecem. Então vamos agora às respostas das mineradoras, né? A Vale disse que o descomissionamento da barragem B3, B4 está previsto para até 2027 e que em relação à estrutura, né, que nós mostramos aí na reportagem, ela faz parte do programa de descaracterização de barragens e segue uma orientação da Agência Nacional de Mineração. A Vale também ressaltou ainda que essa estrutura pode ser desmontada quando não for mais necessária. Agora sobre a denúncia, né, de possível extração irregular de minério, a Valorec disse que não recebeu nenhuma notificação oficial e que possui, né, todas as devidas licenças e opera também exclusivamente em áreas de sua propriedade. Agora, sobre a multa de 288 milhões de reais aplicada pelo governo do estado, a mineradora disse que cumpriu todas as exigências legais e técnicas do processo de licenciamento ambiental para ampliação da pilha de rejeitos. Aline. Obrigada, Lucas.